Bom dia, que a paz de Cristo seja sobre nós. Uma reflexão que veio ao meu coração aqui nesta manhã é Neemias capítulo 1, versículo 6, versículo 7, quando ele começou a interceder para o povo que estava em cativeiro, o povo do Senhor que estava no cativeiro, porque o mensageiro chegou e disse: o restante que ficou está em miséria total, os portões queimados, os muros quebrados, e muitos foram levados cativos. Neemias tinha consciência, como intercessor, que tudo aquilo era provocado pelo pecado do próprio povo. O próprio pecado do povo trouxe o juízo, ou permitiu que Deus permitisse o juízo para os tratar, para que o remanescente não se perdesse um todo. Então ele tinha a plena certeza que as causas de tudo aquilo e a permissão de Deus para aquilo acontecer era por causa dos pecados de Jerusalém. O pecado foi a causa do cativeiro. Infelizmente, o pecado é a causa do sofrimento de muitos que servem a Deus ou que se dizem servir a Deus. O pecado é a causa de muitas angústias, decepções, tristezas e frustrações. O pecado é algo destruidor para a alma humana. Ele é terrível e muitos sofrem a conta do pecado. O pecado é o seguinte, meu irmão: Deus te perdoa quando você arrepende de verdade, mas a consequência, todos nós passaremos ela. A conta vai chegar uma hora. A fatura desse pecado vai chegar uma hora. Embora Deus nos perdoe, Deus nos purifica, mas a consequência ela vai chegar. Ou seja, uma menina de 12 anos que se engravida e ela permanece na igreja, com o tempo nós vamos perdoá-la, ela será tratada, mas se ela permanecer, ela será trago de volta à comunhão, ela será posta novamente à comunhão da igreja. Mas a consequência de um filho no útero, no ventre, e daquela criança nascer, ela vai ter que passar. Se abortar, ela vai ter uma consequência terrível para o resto da vida. Se a criança nascer, ela terá uma consequência enquanto viver aquela criança. Será a mãe dele. É a consequência. O pecado do ato, se a pessoa arrepender de verdade, Deus perdoa. Mas a consequência, nós não escapamos dela. Então Deus entregou o povo nas mãos de Babilônia. Deus sempre usava outras nações como vara de correção para o seu povo. Então Deus, nessa ocasião, entregou o seu povo para ser tratado nas mãos do rei da Babilônia. O pecado foi a causa da miséria dos que voltaram do cativeiro. Então o pecado, ele arrasa de toda forma. Dos que vai, dos que fica, dos que se rende a ele, de toda forma o pecado é devastador. Tanto que a Bíblia diz, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado produz fracasso, derrota, vergonha e opróbrio a toda a nação e a todo ser humano individual. É por isso que a Bíblia nos recomenda, nos adverte: fuja do pecado.
Fuja de tudo aquilo que não agrada a Deus, porque quando estamos pecando é bom, é gostoso, a carne gosta, se alegra, mas quando a conta desse ato chega, é destruidor e devastador. A história está repleta de exemplos de homens que colheram frutos amargos como consequência de seus pecados. Em toda a Bíblia nós vemos isso. Adão, Eva cederam o pecado, se renderam à astúcia de Satanás e pagaram um preço muito alto e fez a humanidade toda pagar. Deus os expulsou do jardim, tratou seriamente com eles e toda a humanidade levou a consequência do pecado de Adão e Eva. Então, a história está repleta de Gênesis a Apocalipse, de consequências que homens e mulheres colheram, amargos, consequências terríveis dos seus pecados. Acã, quando pegou aquela cunha de ouro, aquela capa babilônica, aquelas moedas, escondeu, fez o povo de Israel perder uma guerra contra Ai. Deus o puniu severamente por causa daquele pecado oculto da sua tenda. Foi apedrejado ele, toda a família, até os animais, em consequência daquele pecado. Rofini e Finéias morreram e levaram à morte mais de 30 mil homens por causa de seus pecados, de suas inconveniências diante do altar de Deus, diante do altar de Deus, brincando com as coisas sagradas. Deus os matou. A consequência do pecado para eles foi a morte terrível, e levou muitos a morrerem também. Davi, o homem segundo o coração de Deus, trouxe a espada sobre a sua própria casa, em consequência do seu pecado com Batseba e a morte de Urias. Então, meu irmão, o pecado é uma fraude, oferece prazer e paga com a escravidão. Parece gostoso ao plantar, mas no final ele mata. Ele é um patrão cruel que mata. Só há um homem, só há um nome que pode te libertar do pecado desse corpo. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Só Jesus Cristo, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, o sacrifício de Jesus no Calvário tem poder de me libertar e libertar você do poder do pecado. Hoje nós cometemos um pecado ali, outro aqui, porque não somos perfeitos, mas somos pecadores redimidos, remidos e lavados no sangue de Jesus. Nós cometemos um pecado aqui, outro ali, mas corremos, pedimos Deus perdão, entramos debaixo do sangue de Jesus. Nós não somos escravos do pecado. Hoje nós somos escravos de Cristo, da sua palavra. Somos escravos do céu e lutamos para servir o céu, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não somos mais escravos do pecado. E se você ainda é escravo do pecado, aceite Jesus como seu Salvador, ou entregue a sua vida a Jesus e Ele vai te libertar do poder do pecado. Vai escrever o seu nome no livro da vida e vai te preparar para a eternidade, para você morar com Ele eternamente lá no céu de glória e luz. Então, deixe essa palavra de reflexão que veio ao meu coração essa manhã. Fuja do pecado. Sai fora do pecado, escapa, isso é muito importante. Você vai evitar muitas angústias, muitas decepções, muitas frustrações, muito sofrimento, muita depressão. Muito disso é consequência do pecado. Fuja e tenha uma consciência tranquila, deite e dorme em paz, porque isso não tem preço. Deus te abençoe, abençoe seu dia, sua casa, sua família.